Bom dia a todos. Nós estamos aqui iniciando o nosso primeiro evento virtual do curso de Direito do UniFCV, a Academia Jurídica Online 1, e é uma honra estarmos aqui hoje com a doutora Rose Leonel, que é uma das fundadoras da ONG Marias da Internet, e o doutor Frank, que está conosco aqui, advogado da ONG de Brasília, e vamos conversar um pouquinho sobre essa temática, a violência dessa questão na internet que as mulheres sofrem, passam, né? Então, bom dia, doutor Frank, bom dia, Rose. Bom dia, professora Priscila. Bom dia. Bom dia. E queremos agradecer a presença de todo mundo que está nos ouvindo, os acadêmicos do curso de Direito do UniFCV. Obrigada por essa manhã, né, nesse friozinho, todo mundo animado, os acadêmicos da comunidade externa, de outras faculdades. Então, sem muitas delongas, né, porque nós temos um tempo bem curtinho, porque hoje temos uma programação inteira do evento. E antes de passar a palavra para a Rose, eu queria falar para vocês que a presença, vocês têm que colocar o nome completo ali no chat, ali onde vocês estão conversando no YouTube, vocês precisam colocar o nome completo de vocês, que vai ser registrada a presença de vocês aqui na palestra. Aí as outras salas virtuais do evento nós vamos sair daqui, vamos em outras salas, que são várias salas, né? Cada sala nós vamos estar colocando no chat um formulário para vocês preencherem e responderem ao final, dando uma avaliação sobre a sala, o grupo de trabalho, e aí você vai computando sua presença, tá? São formulários no Google Forms, aqui é só pelo chat, nos outros são formulários no Google Forms, tá? Então, esse evento foi criado com a intenção de apresentar os trabalhos dos alunos que desenvolveram o PIN, que é um projeto para a comunidade externa. Então, o que esses alunos, durante esse semestre, um período de atividades remota, né, desenvolvemos? E um dos trabalhos era atender a ONGs Maria da Internet. Por isso que hoje, de forma especial, a Rose e o Dr. Frank estão aqui, que é o trabalho que os alunos do 5º semestre desenvolveram. 5º semestre matutino, e o 5º semestre A e B do noturno, tá? Mas tem o PIN também, o PIN 1, que a gente chama, que é do 1º semestre, que eles desenvolveram, Dr. Frank, um estudo sobre aquele caso de excesso de postagem de pais, quando o filho, vão simular uma audiência virtual, onde a menina, a adolescente, ela se sente ofendida ali na sua imagem, né? Eles vão falar, e a menina move um processo contra os pais. Então, eles estão simulando um caso assim, essa audiência simulada. E o terceiro PIN são estudos que os alunos desenvolveram através de filmes, de estudos, de leitura, com a professora Juliana Rui, de várias temáticas, né? Onde eles vão discutir também várias temáticas aí mais abrangentes, entrando eutanásia, outros crimes, questões de bioética, ali um pouquinho mais abrangente, né? A feminicídio, essas situações. Então, são 3 PIN. Isso de manhã, então começa com um PIN do 5º semestre, depois do 3º semestre, e depois terminamos com a audiência simulada do 1º semestre. Isso de manhã, e à noite a mesma coisa, só que é com o pessoal do noturno. E à tarde, os alunos que temos 11 trabalhos de conclusão de curso, que eles vão apresentar os seus trabalhos aí para concluir o seu TCC. Então, o evento foi focado nisso, né, para esses alunos apresentarem aqui para a comunidade externa todo esse trabalho desenvolvido, e é uma honra tê-los aqui conosco e eles poderem, o pessoal do 5º semestre, apresentar para a comunidade o que eles desenvolveram para vocês, tá bom? Então, sem muitas delongas, eu passo para você, Rose, a palavra para você apresentar o Dr. Frank um pouquinho a ONG Marias da Internet. E, de novo, muito obrigada e obrigada por todos vocês que estarem aqui conosco. Bom dia, professora Priscila, doutor Frank, bom dia a todos que nos assistem agora. Eu quero agradecer pela oportunidade, professora, porque eu sei que é uma honra e uma alegria estarmos aqui e
A ONG, ela tem feito um trabalho já há 5 anos, mais de 5 anos. Nós fundamos a ONG com peritos digitais, com advogados, com expertise em direito eletrônico e digital, e também com psicólogas. E o nosso trabalho tem sido fazer um resgate de vidas, né? Reconstruir essas vidas que são, muitas vezes, elas, quando essas mulheres se veem denegridas, se veem expostas na internet, elas têm a vida totalmente aniquilada, que foi o que aconteceu comigo quando eu sofri esse crime de exposição de imagem íntima não autorizada, a pornografia de revanche. Então, por ter sofrido esse crime há 14 anos, tive essa iniciativa, então, de fundar a ONG, e foi uma alegria grande ter pessoas, grandes profissionais, como o Dr. Frank, que vai falar aqui agora, daqui a pouco, profissionais que trabalham de forma voluntária, eles não têm nenhum retorno econômico, é tudo pelo lado, pela causa nobre, pela solidariedade mesmo, movidos por essa situação que é a situação criminosa, né, de exposição de imagem íntima, e por outras violências também que ocorrem com a mulher no âmbito digital. Então, nós temos a alegria de ter reunido esses grandes profissionais e estarmos juntos, né, até hoje trabalhando. O Dr. Frank, ele é um advogado, assim, brilhante, né, com uma vasta experiência em termos de, no quesito jurídico, mas também nessa situação virtual de informática, inteligência artificial, e ele tem nos ajudado muito ao longo dessa caminhada. Somou a nossa equipe e tem agregado, e hoje faz um excelente trabalho conosco, com relação às vítimas e também conosco, sendo um conselheiro jurídico. Então, o currículo dele é muito amplo, depois quem quiser pode acessar pelas redes sociais, vai estar lendo lá o seu currículo, mas eu tenho a grata satisfação de estar apresentando o Dr. Frank Ned Souza Cruz como nosso consultor jurídico, nosso conselheiro jurídico da ONG e agora como nosso palestrante. Eu sei que ele vai estar trazendo um pouquinho do nosso trabalho, falando sobre essa situação, que são as violências, né, várias formas de violência contra a mulher nas redes sociais. Muito obrigada pela presença, pela oportunidade, e passo a palavra agora para o Dr. Frank, que vai estar conosco nesse momento. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Vocês me ouvem bem? Sim? Ok. Prezada professora Priscila, estimada Rose, os demais participantes, bom dia. Eu quero registrar aqui meu imenso prazer e a honra de poder estar aqui participando dessa atividade da Academia Jurídica Online UniFCV, poder compartilhar com vocês algumas ideias e reflexões, e já de plano parabenizar esse intercâmbio com a comunidade externa e, ao mesmo tempo, incentivar os alunos em reflexões dessa natureza, porque aí, na minha leitura como professor, eu entendo que a instituição cumpre um dos papéis fundamentais da educação, que é a sensibilização e a formação de um cidadão melhor e a contribuição da reflexão com a comunidade. Então, meus parabéns pela iniciativa, meus parabéns pelo espaço. Eu sei que há uma programação extensa no dia de hoje, então quero registrar aqui meus parabéns à instituição. Antes de iniciar efetivamente a tratar o tema, eu também gostaria de fazer um registro aqui, me solidarizar com as famílias que estão enfrentando de forma mais direta nesse momento os efeitos do Covid. Todos estamos expostos, né? Mas nós temos ciência que algumas famílias estão enfrentando isso de forma mais próxima, com seus queridos hospitalizados ou passando uma situação no país. Então, minha palavra de solidariedade com essas famílias. Muito bem, começando a lançar um olhar sobre esse tema da violência virtual contra são diversas, mas aqui eu farei um recorte sobre a exposição ou a disseminação indevida de material íntimo. Eu selecionei 3 pontos, ou 3 tópicos que me parecem dever ser objetos de reflexão e provocação para os nossos olhares. O primeiro tópico é o símbolo da violência contra a mulher.
Depois eu vou falar um pouco sobre o acolhimento das vítimas, um papel da sociedade nessa questão. Eu preparei aqui algumas anotações que eu vou acompanhar para não me perder nas falas. Eu sei que eu tenho um tempo limitado, então, inicialmente, eu vou tratar esses temas assim, mais como alguns insights, né? Então, começando pela questão do símbolo da violência virtual contra a mulher, uma coisa que eu acho que é muito importante nós iniciarmos uma reflexão é que nós estamos diante de uma espécie de abuso ou uma espécie de crime não físico. Nesse sentido, ele sendo um crime não físico, ele vai gerar um conjunto de feridas invisíveis nessa mulher, né? Na violência física, a mulher coloca uma atadura nos seus ferimentos. No abuso não físico, ela não pode alcançar esses ferimentos. E daí nós temos algumas consequências na sociedade. Como essa mulher, apesar de ferida, machucada, mas nunca consegue expor um machucado físico, muitas vezes as pessoas se tornam menos sensibilizadas ou se importam menos com esse tipo de agressão. E quando nós observamos os números, nós temos acompanhado que, na verdade, essa violência não física contra a mulher, através da disseminação de imagens íntimas, só vem crescendo. Os dados do Instituto de Pesquisa e Estatística do Brasil tem um relatório que chama-se Violência em Números. Esse relatório lançamento prática. E daí nós estamos falando das situações que foram reportadas, porque grande parte das situações não são reportadas. Imagina os senhores que você tem uma adolescente, não é incomum, infelizmente, vítima de uma situação dessa. Daí, quando a família procura um advogado para poder mover uma ação, uma das primeiras perguntas que se faz é: na delegacia, as pessoas irão ver essas imagens? No fórum, no tribunal, as pessoas irão ver essas imagens? E, inevitavelmente, em algum momento, parte, talvez, dessas evidências vão estar no processo. E daí a família recua, porque você pega uma vítima que já está numa situação de vulnerabilidade, que já está numa situação de dor, e vai revitimizar essa pessoa ao expor novamente essas imagens. Então, veja que nós temos uma série de complexidades para o enfrentamento do crime. Então, essa reflexão sobre o símbolo da violência, eu faço um primeiro recorte para nós pensarmos sobre isso. O cartaz que foi construído para essa chamada é um homem gritando com a mulher, né? Ali eu tenho uma primeira leitura, e aqui não é uma crítica, é uma análise para nós podermos refletir mesmo quanto o simbolismo nos toca em ter atenção com a temática, né? É uma espécie de violência, muitas vezes silenciosa. A vítima passa por essa dor de forma solitária. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. Mas o fato é que essas feridas invisíveis, ela atinge a mulher em 4 dimensões. Primeiro, uma dimensão emocional, porque destrói aos poucos a autoestima dessa mulher. Porque esse agressor, ele vai criando uma esfera, ele vai criando uma narrativa onde essa mulher vai gradualmente sendo atingida na sua autoestima. Também no seu autorrespeito, porque muitas vezes eles impõem regras, impõem condições, induzem ou obrigam as mulheres a realizarem certas práticas no espaço, mesmo virtual, e isso vai atingindo a sua autoestima. Por que eu digo isso? Porque esse crime da exposição indevida de material íntimo, nós temos vários cenários. Nós temos a situação que, eventualmente, a mulher ou o casal, no seu espaço de intimidade, fazem um registro de certas imagens, e é importante nós sabermos que dentro dessa esfera da intimidade é legítimo a toda e qualquer pessoa tomar as decisões que achar mais convenientes, desde que não afete direitos de terceiro. E se nós estamos nessa esfera de intimidade, é um direito do casal fazer registro, por exemplo, de imagem íntima. O que não é direito, o que já não é mais tolerável, é que ao fim de um relacionamento, a parte, e a maioria das vezes o homem, não conformado com esse término, venha a chantagear, a ameaçar e a expor na comunidade pública, na esfera da internet, esse conteúdo. Esse é um cenário.
Outro cenário são mulheres vítimas, e eu já, infelizmente, atendi vários casos dessa natureza, tanto pela ONG como no escritório, de mulheres que são filmadas nos seus momentos de intimidade de forma escondida, que elas não têm conhecimento que estão sendo filmadas. E ao não querer mais encontrar com uma certa pessoa, começa as ameaças. Então, para ilustrar isso, aqui em Brasília mesmo, eu atendi uma colega advogada que saiu com o rapaz por um certo tempo, e o momento que ela decidiu romper aquela relação, porque não havia mais interesse, ele começou a ameaçá-la, falando, olha, todas aquelas vezes que você foi até ao meu apartamento, eu filmei, e se você não voltar a se encontrar comigo, eu vou expor essas imagens. Então, veja que essa vítima, nem sempre ela estava consentindo com esse registro. E também nós temos outros cenários diversos, né, que são câmeras de monitoramento que registram. Então, veja, emocionalmente, isso atinge a mulher nessa dimensão, então, da sua autoestima, do seu autorrespeito. Também atinge a mulher psicologicamente, porque ela começa, a partir do momento que ela é ameaçada, que ela é chantageada, começa a desenvolver um quadro de ansiedade, dificuldade de dormir, muitas vezes passa a madrugada toda em claro, não só pela angústia, mas também pelas ameaças, porque não é incomum esse agressor estar ou ser ativo nas madrugadas, mandando mensagens. Ela passa por um quadro de isolamento, porque ela, então, constrangida, começa a tentar evitar o público, já com receio de que aquelas imagens possam eventualmente já estar expostas. Ela tem com isso também uma deterioração da sua saúde, né? E ela passa, então, por esse momento, essa situação de opressão. Essa, então, é a dimensão psicológica. Também na dimensão social, uma vez que imagens dessa natureza são expostas, você tem as relações familiares que são atingidas. Não é incomum, então, o olhar de recriminador, a palavra mais dura, né? Você tem o afastamento dos amigos e o que gera um constrangimento a essa vítima. E, por fim, não é incomum também a esfera econômica, porque, infelizmente, nós atendemos já na ONG diversas vítimas de mulheres que, uma vez tendo as suas imagens íntimas expostas, elas são simplesmente desligadas do seu posto de trabalho. Ou seja, ela já é uma vítima da exposição da imagem e agora ela também passa a ser uma vítima dentro do mercado de trabalho porque ela é simplesmente desligada, ela é demitida, né? E algumas vezes nós já atendemos vítimas que ela fala, olha, a minha gerente, ela conseguiu, ela entendeu e me manteve no meu emprego, mas eu não consegui me manter lá. Por quê? Porque a pessoa divulgou aonde eu trabalhava e a loja começou a receber por dia visita de 100, 150 homens por dia. A loja começou a viver cheio de homens porque sabia que eu trabalhava naquele espaço. Então, veja só o quanto há um atingimento das demais diversas esferas dessa vítima. Então, nesse sentido, o abusador, principalmente quando ele age através da internet, e daí nós temos, por exemplo, a figura dos scammers, que são quadrilhas especializadas, né, em fazer a captura de vítimas para a prática da chantagem, da extorsão, pela intimidação da exposição de imagem. Então, esse abusador, ele começa a manipular essa vítima para poder obter o controle sobre ela. Depois ele começa a estabelecer ordens para poder exercer esse controle. Você tem que mandar uma foto desse tipo, fazer um vídeo assim, e finalmente ele começa a estabelecer regras para poder manter esse controle. Eu quero que você esteja online tal horário, tal dia da semana. Então veja que é uma construção que vai se fazendo sobre essa vítima. Isso deixa a vítima extremamente, ou numa situação de extrema vulnerabilidade. Esse espancamento emocional, então, ele é tão profundo, a angústia é tão intensa, que a mulher, objeto desse abuso, ela acaba, algumas vezes, se tornando ou se perdendo de si mesma. Isso nos leva, então, ao próximo ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês para reflexão, que é a questão do acolhimento das vítimas. Então, essa vítima, quando ela chega na ONG, ela chega numa situação de extrema vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade que nós comentamos já, emocional, psicológica, social e muitas vezes também não acolhida no âmbito da própria família. Então, não é incomum, nós temos relatos
de ideação suicida. Então, nesse sentido, a ONG faz esse acolhimento emocional da vítima no primeiro momento, para mostrar para ela que existem soluções, que existem caminhos, que existem luz no final do túnel. Depois faz também um acolhimento jurídico, para poder analisar a situação de medidas que possam ser adotadas, e também um acolhimento pericial, para que ajude essas vítimas, então, em como preservar evidências e também como tentar identificar esse abusador, quando isso se dá via internet. Então, nessa questão do acolhimento, essa vítima, ela passa por semanas, algumas vezes meses, num sofrimento solitário. E isso se dá tanto para a adolescente como para a vítima adulta. Na adolescente, nós temos um agravante que muitas vezes ela não tem maturidade emocional para lidar com essa pressão. E daí não é incomum os casos de tentativa de suicídio entre adolescentes. Se isso já é uma situação extremamente constrangedora para a mulher adulta, imagina para a adolescente. E por que eu faço esse registro? Porque hoje, na internet, a relação ou as esferas da privacidade, a leitura da privacidade para as gerações mais novas, as gerações que já têm um DNA digital, ela já passa por um processo, em alguma medida, de uma certa relativização. O compartilhamento de nudes, muitas vezes, é uma forma até mesmo de afirmação social. Então, nós temos uma situação ou um cenário de extrema complexidade, né? Então, essa vítima, quando ela procura a ONG ou quando ela procura alguém próximo para poder se abrir, para poder buscar uma orientação, para poder buscar uma palavra de conforto, a primeira questão que se deve fazer, a questão mais importante, é fazer o acolhimento dessa vítima sem emitir juízo de valor. Essa vítima, ela precisa de apoio para conseguir de novo pisar num solo firme. Não é incomum o registro de vítimas que falam, eu fui conversar com uma amiga sobre a situação e ela me falou, mas amiga, por que você fez isso? Este não é o momento de ter esse tipo de juízo de valor. É o momento de acolhimento, de ouvir e ajudar essa pessoa a encontrar caminhos e soluções para a sua reconstrução. Também, nessa esfera do acolhimento e da vulnerabilidade que elas se encontram, para além da vulnerabilidade emocional, não é incomum também a vulnerabilidade econômica. Aqui no escritório, por exemplo, nós temos hoje já um procedimento de fazer o acionamento, ou o que nós falamos de interpelação extrajudicial, que é noticiar o agressor quando ela está sob chantagem, né? E nós já tivemos casos, por exemplo, de atender uma vítima e ela fala assim, quanto que vai custar esse atendimento? Isso logo no início, quando a gente começou a atuar com a ONG, que talvez tenha 4 ou 5 anos, né? Falou assim, olha, a gente não cobra nada, porque a gente está fazendo isso através da ONG, o máximo que a gente vai fazer é cobrar para fazer a remessa de uma carta para o ofensor. À época a gente fazia isso via carta, hoje a gente já faz isso por meio digital. E daí o que a gente começou a perceber? Vítimas falando assim, olha, infelizmente eu não tenho R$10 para pagar um correio. A partir desse momento a gente percebeu o maior grau de vulnerabilidade e criamos aqui uma reserva para poder arcar com esses custos. Mas hoje em dia nós já fazemos isso de forma digital também, né? Então essa vítima, nesse espaço do acolhimento, ela precisa ser ouvida, sem juízo de valor. Elas são vítimas, então precisa do acolhimento. Assim, eu passo para o terceiro ponto, que é e o papel da sociedade? A sociedade enquanto sociedade organizada e a sociedade enquanto a sua estrutura social através dos poderes. Então, nós temos inicialmente o legislativo, que vai fazer, então, a construção, a promulgação de normas sobre o tema, e isso tem um papel importante, que é o papel do simbolismo da lei, quando você tem uma lei falando que a sociedade não tolera mais isso, que a sociedade entende que isso é um crime. Mas, por outro lado, nós sabemos que o legislativo, ele é lento. E também nós sabemos que ali dentro há uma disputa de forças políticas, né? E nem sempre, então, consegue-se chegar ao objetivo real que se esperava com uma legislação. Por outro lado, nós temos o judiciário, que ele, então, vai tentar trazer para essa vítima uma reparação civil ou criminal, que também é lento, e quando você conversa com as vítimas, a maioria das vezes, no primeiro momento, ela não está buscando uma reparação civil ou criminal.
ela está buscando, na verdade, se reconstruir na sociedade e falar que ela é vítima. Ela não está buscando uma indenização. Eu quero que ele pague um valor específico, eu quero que ele vá para a cadeia. Muitas das vezes, não é incomum a vítima falar assim, olha, o que eu queria fazer era só ir lá naquele emprego que eu tinha, que eu fui demitida, e falar que eu sou vítima, que eu não fui culpada disso, eu sou uma vítima nessa relação, né? E nós temos o executivo também, que deveria fazer campanhas de conscientização, criar estruturas de acolhimento, mas nós sabemos que isso não é feito, infelizmente, nós não temos uma política de campanha. Se eu perguntar a vocês, quando que vocês viram uma campanha na TV falando de cuidados que as pessoas devem ter em relação a esse tipo de situação? Aonde buscar o acolhimento? A instrumentalização da estrutura do espaço para essa mulher ter um acolhimento. Infelizmente, isso não existe. E também, infelizmente, nós temos dois fatos, que nesse governo atual, a violência contra a mulher aumentou, porque é um governo, na minha leitura, que incentiva a violência nos mais diversos espaços, e daí também a mulher não ficou imune a essa violência, e também agora na situação de isolamento social, onde as pessoas estão usando mais a rede, nós também temos registro do aumento desses casos. Então, aí eu penso que o papel importante da sociedade, e nesse sentido, iniciativas como essa do Centro Universitário, de instigar nos alunos a pesquisa sobre o tema, de compartilhar com a sociedade a reflexão, que é o papel que cada um de nós temos na construção de uma sociedade melhor. E como que nós podemos construir essa sociedade melhor? Quando você, por exemplo, vê lá num grupo de WhatsApp um compartilhamento de um conteúdo dessa natureza, não precisa você fazer um textão. Basta você ali fazer um registro de repúdio. Olha, não concordo com isso. Eu não esperava nesse grupo de WhatsApp dos meus amigos esse tipo de conteúdo estar circulando. Se você vê isso circulando na internet, ir lá e fazer um comentário. Nossa, que coisa inadequada. Isso não deveria estar circulando na rede. Existe um livro que chama-se Efeito Lúcifer, Como Pessoas Boas se Tornam Pessoas Más, que é um resultado de uma pesquisa nos anos 70 em Stanford. Eu não vou aqui entrar em detalhe sobre o livro, mas uma das conclusões que esse livro traz, é um livro de um psicólogo, né, que ele faz um experimento científico, uma das conclusões que ele traz no livro é que ele fala que muitas vezes as pessoas se comportam de forma inadequada porque elas nunca foram ensinadas a como se comportar de outra forma. Então, quando você, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, enquanto elemento da construção de uma sociedade melhor, se posiciona, por exemplo, num grupo de WhatsApp, uma palavra de repúdio, olha, basta isso, eu não esperava esse tipo de conteúdo neste grupo, né? Eu não concordo com esse conteúdo nesse grupo, basta isso. Isso gera um efeito muito poderoso de reflexão em todas as pessoas que estão naquele grupo, inclusive na pessoa que compartilhou. Porque eu tenho certeza que numa próxima vez ele vai pensar duas vezes antes de compartilhar, porque ele sabe que ele pode sofrer uma reprimenda do coletivo. Então, eu acredito muito nesse poder da sociedade na construção de um mundo melhor, né? Então, além de você sinalizar para a vítima também que a sociedade não está lançando necessariamente um olhar de julgamento sobre ela. Eu vi aqui que meu tempo já está se esgotando, eu tinha programado 20 minutos, então, por fim, para finalizar, eu quero dizer que não importa o que aconteça à sua volta, né? Nós só temos controle sobre o que nós fazemos. Assim, faça o melhor papel que você puder fazer para construir uma sociedade melhor, um coletivo melhor, né? Agradeço, então, o convite e parabenizo o Centro Universitário Cidade Verde pelo espaço de debate que cria nessa relação instituição universitária, sociedade, um espaço tão importante para a construção dessa sociedade melhor, e convido a todos a aprofundar o entendimento da questão, permitindo que o assunto fique mais claro e mais transparente para a sociedade. Nesse sentido, eu encerro a minha fala e fico à disposição para que nós possamos, no tempo que resta, desenvolver um debate e tratar algumas questões que possam existir sobre o tema. Obrigado a todos e todas. Obrigada, Dr. Frank. A gente queria poder te ouvir mais, continuar falando mais, né? Que a ideia agora
e abrir para vocês, então, colocarem ali no chat perguntas, se vocês tiverem, para eu repassar aqui ao Dr. Frank, deixa eu dar uma olhada lá, se vocês tiverem, para a gente poder ir copiando aqui. Espera aí, Dr. Frank, vou dar uma olhadinha, acho que até agora eles só estavam postando os nomes, né? Se vocês tiverem perguntas, então, aí nós vamos passando ao Dr. Frank, se alguém quiser colocar ali, nós repassamos agora. E por enquanto que vocês vão registrando, se tiverem pergunta, né, colocando ali enquanto a gente aguarda, eu queria registrar a presença da nossa diretora de ensino da graduação presencial e EAD, a professora Graziella. E passo então, Grazi, por enquanto que a gente está aguardando ali as perguntas, se você falar um bom dia para o pessoal, tudo bom, professora Graziella? Acho que a professora... Tá aqui. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, professor. É uma satisfação sempre muito grande receber, né, os nossos convidados, mesmo que dessa forma tão diferente, né, que a gente tá aí vivenciando nesses últimos meses. Mas é muito bom sempre trazer sangue novo, uma palavra nova, né, uma troca aí de ideias com os nossos alunos. Agradeço imensamente a tua presença aqui. Queridos alunos, vocês sabem que o projeto integrador multidisciplinar foi implantado nesse semestre, justamente esse semestre, né, que está nos dando tanta dor de cabeça, mas é impressionante como o ser humano funciona, né? Nós tivemos em todas as turmas que desenvolveram projetos, ações surpreendentes. E eu tenho certeza que com vocês não vai ser diferente. Então fica aí o meu grande bom dia, né, que hoje pela manhã seja uma manhã bastante produtiva, que vocês mostrem coisas interessantes, que possam fazer a diferença na vida da gente, né, porque é esse o objetivo dos projetos integradores, e um bom trabalho, um bom seminário, uma boa mostra, né, um novo modelo também, né, da gente apresentar os nossos trabalhos, o resultado aí das nossas pesquisas, enfim, mas é um modelo que está aí e eu acho que veio para ficar, viu? Senão a gente não poderia estar aqui, né, professor? O professor com certeza não estaria aqui com a gente nesse momento, porque tudo fica mais difícil, né? Então tem os aspectos muito positivos na educação, né? O avanço todo que a gente teve com essa pandemia na área da educação foi incrível. Então, tenha um ótimo dia, tá? Fica o meu desejo aí que tudo corra bem, apresentem com desenvoltura, vocês são muito especiais para nós, e nós estamos juntos aqui, tá? Aguardando vocês com muita fé de que agosto vai chegar e a gente vai poder se encontrar de novo, se Deus quiser, tá bom? Um grande beijo, professor, obrigada. Professora Priscila, um ótimo evento para você. Obrigada, professora Graziella, obrigada por estar conosco. Nesse nosso primeiro evento virtual do curso de Direito, né? Apresentando o PIN. O ano passado, nós começamos o PIN com o primeiro semestre, que agora é o terceiro semestre, lembra, Grazi? Foi um PIN experimental, onde o ano passado, Dr. Frank, eles fizeram maquetes jurídicas, né? E esse ano nós estamos aqui online, olha que diferente, né? Como as coisas vão, né? E hoje vão se desenvolver. Esse primeiro semestre, que hoje é terceiro semestre, vai estar apresentando aí, debatendo a partir das 10 horas. Dr. Frank, uma pergunta que eles colocaram aqui, foi a Graziella, ela perguntou se tem um número, estatísticas da violência, né? O número de estatísticas de violência. Teria? Na verdade, no país, nós temos dois grandes, principais órgãos ou instrumentos que geram esses números. Nós temos, através do Ministério da Justiça, onde no número 180 é um número que você pode fazer denúncia, e a partir dessas denúncias são geradas estatísticas que vão sendo apresentado o crescimento dessa violência contra a mulher. Entretanto, nós temos uma ressalva aqui, porque nos últimos meses, a título de justificativa de reestruturação dos bancos de dados,
esses números não estão atualizados, sendo atualizados e disponibilizados à sociedade. Isso é uma coisa muito triste, porque era um instrumento de acompanhamento do crescimento. Então, deu-se a justificativa que está se estruturando os bancos de dados e os números não têm sido atualizados. Nós também temos, através do Instituto Nacional de Pesquisa e Estatística, que ele faz uma pesquisa chamada Violência em Números, mas também, que, em alguma medida, se baseia nesses números do 180 e também nas varas de família. Então, também é um outro instrumento que gera. Então, se vocês buscarem na internet, tanto pelo número chamado Violência em Números, que é do INPE, né, como também no 180, ou Dados sobre Violência da Mulher, vocês vão bater no Ministério da Justiça, que vão trazer esses números. De forma, para poder fechar essa resposta, de forma a tentar compensar essa não transparência nos números, o CNJ, em fevereiro deste ano, o CNJ tem um núcleo de acolhimento, né, a violência contra a mulher é tratada de forma prioritária no judiciário. Então, o CNJ lançou uma iniciativa de aumentar os esforços de atendimento e de registro também dos números. Dr. Frank, a Camila está perguntando se é realizado algum acompanhamento após o apoio da ONG. Vocês têm algum tipo de feedback? Olha, a ONG, nós fazemos lá, e talvez a Rose possa até responder isso melhor do que eu, o trabalho é absolutamente voluntário. Todas as pessoas que atuam, tanto dentro da esfera jurídica, quanto dentro da esfera dos psicólogos, e também na esfera dos peritos, são trabalhos voluntários. O volume de demanda que tem, ele vem aumentando mês a mês. Infelizmente, nós temos cada vez mais vítimas. Então, hoje, nós não dispomos de muitos recursos para fazer o acompanhamento pós-atendimento. Então, muitas vezes, nós fazemos esse atendimento inicial à vítima, esse acolhimento emocional, né, psicológico, que é feito pelo grupo de psicólogos, a orientação jurídica, o resgate de evidências, e uma vez que essa vítima já é orientada, já é colocada num caminho de reconstrução, nem sempre nós temos braços para poder fazer o acompanhamento pós-incidente. Então, hoje, isso é um fato, é uma carência hoje, né? E daí, professor Priscila, se só me permitir, e pegando um pouco essa questão, uma coisa que eu acho assim, muito importante, e eu sempre me pergunto isso, eu venho ajudando a ONG há 4 ou 5 anos, e o espaço que eu ocupo como homem, eu sinto carência de ter mais mulheres na ONG. Eu gostaria muito que, por exemplo, nesse espaço aqui, em vez de ser eu um advogado, fosse uma mulher advogada. Porque eu vejo no atendimento, em vários casos, que a dificuldade que é para uma mulher conversar com um homem sobre esse tema. Perceba, ela está numa situação de vulnerabilidade. Então, tanto é que quando eu vou fazer um atendimento à vítima, a primeira coisa que eu falo é, você não precisa me passar nenhuma imagem. Eu preciso entender o fato. O que aconteceu, quando aconteceu, que tipo de ameaça, que tipo de agressão, você não precisa compartilhar nada comigo. Então, isso é uma construção. Então, eu sinto falta de mais mulheres no direito, se qualificando, se preparando, se abrindo a atender essa vítima. Porque ela conversar com um homem sobre isso já é uma barreira, para ela poder buscar a sua reconstrução, né? Então, eu queria fazer um convite às alunas a olhar a esse tema com mais carinho. Outra pergunta que está aqui da Bianca. A legislação e a jurisprudência, como ela vem tratando a questão da pornografia de revanche? Então, nós temos, assim, algumas questões. O primeiro tema que eu gostaria de tratar, que o termo mais adequado não é pornografia de revanche, né? O termo mais adequado é disseminação indevida de material íntimo. Por que isso? Porque a palavra pornografia, ela carrega dentro de si uma série de simbolismos preconceituosos. E essa vítima, quando ela está exposta, falar, olha, o que eu fiz não foi pornografia. Se eu permitia o registro daquele conteúdo, naquele momento de intimidade, aquilo ali foi consentido dentro de um espaço de afeto e de amor. Isso não foi pornográfico. Quando você tem a vítima que foi filmada sem o conhecimento dela, aquilo também não foi pornográfico. Então, a gente tem que trabalhar a sociedade, eu sei que isso é uma construção, né, de fazer a adequação do termo de disseminação indevida de material íntimo. Isso é mais neutro e atinge o objetivo. Quanto à questão da legislação, daqui eu passo para a Rose, uma das iniciativas que foi, inclusive, a iniciativa da Rose, né, ela conseguiu, em 2018, fazer com que uma lei
fosse aprovada para a criminalização desse ato. E daí, nesse aspecto, eu acho que é muito importante esse efeito simbólico da lei, onde mostra que a sociedade não mais pactua com um tipo de comportamento. Mas se a Rose quiser complementar um pouco mais falando sobre a legislação. Ô, Rose. Oi, estou até, aqui. Rose, se você... Ô, Rose, até se você quando você falar um pouquinho, então, eu já faço uma pergunta que é da Graziele, que é direto para a ONG, que é onde essas mulheres podem encontrar a ONG? Assim, retomando só o que o Dr. Frank falou com relação a essa situação, as leis têm essa situação simbólica, né, esse poder simbólico, eu acho que educativo, né, e infelizmente a gente precisa de leis, foram necessárias essas leis para que as pessoas pratiquem a educação, pratiquem a empatia, a compaixão, né, isso deveria ser algo da educação do ser humano, né, que cada pessoa cuide da sua própria imagem e não tem autorização para divulgar imagem do outro, né? Porque o corpo é nosso. Enquanto ele é nosso, então é o nosso corpo, as nossas leis, e cabe a nós divulgarmos ou não. Então, quando alguém divulga essas imagens, isso é um ato criminoso e as leis vieram para fazer isso, né? Criminalizar esse ato. Então, eu acho bastante importante. Com relação a onde as vítimas podem estar encontrando, a nossa ONG, ela é digital, plataforma totalmente digital. Então, nós estamos no site mariasdainternet.org.br, no Facebook também, e temos o Instagram também, e nossa plataforma é toda digital, atendemos também no WhatsApp, né? Então, esse trabalho, o crime ocorre na instância digital e o atendimento também ocorre nessa instância digital. Claro que nós temos algumas vítimas que nos procuram pessoalmente, temos aqui da região também, e daí nós trabalhamos com elas usando escritórios de voluntárias, né, espaços voluntários de voluntárias, mas o nosso sonho ainda, o meu sonho é criar um centro de referência físico, para que a gente possa estar fazendo oficinas e criar condições de fazer um empoderamento e um acompanhamento dessas vítimas pós todo esse atendimento, né? Porque a gente entende que a vítima ela sofre uma aniquilação, né, doutor Frank? Ela morre, ela é totalmente desconstruída. Então precisa ser feito um trabalho de inclusão social, de reconstrução do ser humano. Então é um sonho de criar esse centro de referência, mas hoje é tudo digital o atendimento. Aí nós temos também, doutor Frank, mais duas perguntas aqui, tá? O Vitor está te parabenizando pela sua apresentação, tema sempre muito relevante, e, se possível, ele gostaria que falasse um pouco sobre as medidas judiciais para exclusão desse conteúdo impróprio das redes sociais, em especial no WhatsApp, a efetividade dessas medidas, doutor Frank. Tá. Bom, nós temos diferentes tipos de mídia, né? Então, eu vou começar pelas mídias mais fáceis. Quando isso está sendo compartilhado, por exemplo, em sites, nós conseguimos ter uma maior efetividade e um alcance mais célere. Ou seja, através não só do Marco Civil da Internet, que já está aí desde 2012, né? Mas também, através dessas legislações mais recentes, nós conseguimos promover a remoção desse conteúdo. Porque se o site, como o próprio Marco Civil da Internet já traz, não remove o conteúdo, ele passa a ser responsabilizado civil e criminalmente pela permanência daquele conteúdo de imagem íntima. Agora, quando isso está transitando dentro do WhatsApp, nós temos uma dificuldade maior nesse controle. Porque o WhatsApp, tecnologicamente, eu não vou aqui entrar em detalhes muito técnicos, né? Mas ele é um tipo de comunicação onde cada um dos integrantes hospeda o conteúdo consigo. Então, você não consegue, efetivamente, removê-lo da rede. Então, aí que entra o papel muito importante, que nós comentamos ali brevemente, da postura da sociedade, de, ao receber esse conteúdo, ao ver isso sendo compartilhado em grupos, se posicionar. E esse posicionamento, como eu disse, não precisa ser um textão, né? Basta uma palavra simples de repúdio. Não concordo com o compartilhamento, porque qualquer pessoa adulta, até mesmo adolescente, consegue perceber quando uma imagem de nu é fruto de uma produção, né, televisiva, de um filme, e quando aquilo ali é fruto de um vazamento de imagem íntima. Então, dentro de redes como o WhatsApp,
o melhor ou a mais efetiva ferramenta é a postura de cada um, falando, olha, não concordo com esse conteúdo desse grupo. Eu não esperava encontrar esse tipo de conteúdo aqui. Isso gera um efeito muito poderoso de conscientização, né? E também de constrangimento para quem compartilhou. Porque eu tenho certeza que na próxima vez ele vai sentir, vai pensar 2 vezes antes de compartilhar aquele conteúdo, porque ele sabe que ele pode ser reprimido. E assim a gente vai construir a sociedade melhor. Dr. Frank, registra a presença do nosso reitor, já passo a palavra para o reitor, mas só para a gente encerrar as perguntas, tá, Barbieri? A última pergunta que nós temos aqui, antes de passar então, é a questão do direito ao esquecimento. É possível usar o direito ao esquecimento nesse tipo de ação? Olha, o direito ao esquecimento é possível, né? Nós temos, assim, a primeira, 2 diferenças. Existe um direito chamado direito ao cancelamento e um direito ao esquecimento. No Brasil, nós temos, não temos uma jurisprudência muito firme nessa questão, enquanto o Supremo trata essa questão dentro da esfera procedimental, o STJ trata isso de forma material, e há um pequeno desentendimento entre eles. Então, nós não temos ainda uma legislação consolidada da invocação do direito ao esquecimento. Mas o fato é que, juridicamente, você pode invocar o direito ao esquecimento, você pode até alcançar a tutela, mas nem sempre a gente consegue, com uma certa velocidade, fazer ele ser efetivado dentro do mundo digital. Porque veja esse exemplo anterior. Quanto um site que hospeda o conteúdo, a gente consegue efetividade. Direito ao esquecimento, por tirar conteúdos que dizem respeito à minha vida pretérita, que possam ferir os meus direitos da personalidade. Mas como que eu consigo efetivar esse direito dentro do WhatsApp? Então, nem sempre alcançar juridicamente a tutela é sinal também de conseguir efetivá-la no mundo real. Então, por isso que esse conjunto, né, que a gente falou, esses elementos, o judiciário, o legislativo, o executivo e principalmente a sociedade, e daí eu volto a essa questão, iniciativas como essa do Centro Universitário, de instigar os alunos a investigar o tema, de compartilhar e abrir essa reflexão à sociedade, é de grande importância. Eu acredito muito nessas iniciativas como efetivamente ferramentas de construção de uma sociedade melhor. Porque, por exemplo, aqui agora talvez tenhamos 100, 200 pessoas nos ouvindo, se esse conteúdo ficar registrado na internet, outras pessoas terão a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo, e dessa forma a gente vai conseguir sensibilizar as pessoas e construir uma sociedade melhor. Então, eu encerro minha fala agradecendo a oportunidade, dando parabéns novamente ao Centro Universitário pela iniciativa que, para mim, é de grande valor na construção de uma sociedade melhor. Parabéns. Obrigada, Dr. Frank. Obrigada, Rose, por essa manhã, a disponibilidade de vocês estarem conosco. Foi muito bom, muito produtiva essa conversa, essa experiência com vocês, né? Temos sempre muito a crescer. Agradeço a disponibilidade também durante o semestre inteiro estar acompanhando aí nossos alunos, né? Esses tempos atrás fizemos um bate-papo específico com uma turma, né, Dr. Frank? Então, muito obrigada, Rose. E para encerrar agora esse primeiro momento da manhã, eu passo a palavra então para o reitor, e depois, na sequência, a gente passa para as salas virtuais, que é do PIN 5, tá bom? Então, professor Barbieri, muito obrigada por estar aqui conosco agora, na manhã, e passo a palavra para você. Bom dia a todos. Bom dia aí, Priscila. Parabéns. Como o doutor Frank estava dizendo, é um tema extremamente atual, extremamente importante, que a gente tem que discutir dentro da academia, para que a gente não volte a ter exemplos como a gente já viu aqui na nossa cidade, né? Então, doutor Frank, muito obrigado pela contribuição, muito obrigado pela parceria. A professora Priscila tem falado muito dessa tua contribuição para com a nossa instituição. Obrigado, Rose. A Rose Leonel é uma amiga muito antiga, eu conheço toda a história da Rose, inclusive quando aconteceu, eu estava na praia, a Rose me ligou desesperada, porque ela tinha um filho que estudava no colégio onde eu era mantenedor. E ela estava muito desesperada com tudo que aconteceu, né? E toda a confiança que foi quebrada naquele momento de um relacionamento dela. Então, é um tema muito atual, é um tema muito importante que a gente tem que discutir na academia, e nós temos que multiplicar como formadores de opinião todo o processo que pode ser
levantado, o que pode ser julgado e o que poderá acontecer com a vida de uma pessoa quando uma situação como esta vir a acontecer. Então, eu dou os parabéns aí, mais uma vez, Priscila, por discutir um tema tão atual. Agradeço ao Dr. Frank pela contribuição e agradeço também a Rose Leonel por oportunizar, né, a gente discutir um caso real que aconteceu na nossa cidade alguns anos atrás. E desejar a todos aí, agora a partir das 8h50, né, que possam tirar muitos aprendizados e que desses aprendizados venham reflexões e dessas reflexões que vocês possam contribuir para com a sociedade, porque é realmente a educação, o conhecimento que transforma a sociedade. Então, busquem informações na fonte, contribuam somente o que realmente seja verdadeiro, para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor do que nós já temos hoje. Tá? Muito obrigado e um bom dia a todos. Da professora Graziela, nossa diretora, a Rose da ONG, o Dr. Frank, nosso convidado especial dessa manhã, né, fria, mas calorosa, né? Dr. Frank, eu estou recebendo aqui no WhatsApp vários alunos no privado me passando, agradecendo, elogiando e falando que esse tema foi muito importante. Algumas pessoas de uma forma especial, né? Esse destaque desse momento, dessa temática, nesse momento tão especial que estamos passando. Bom, foi colocado ali para vocês no chat no YouTube a próxima sala, começa às 9h, e nós vamos encerrar então para dar continuidade aos trabalhos, né? Encerramos nessa sala, mas agora o pessoal do 5º semestre matutino vai mostrar os trabalhos que eles fizeram para a ONG. Então, o que eles produziram? Alguns para a ONG, alguns sobre a temática, tá bom? Então, todos convidados. Daqui a 9h nós começamos, então, com o 5º semestre A, matutino, pessoal do 5º, preparado. Eu já vou abrir a sala daqui a pouquinho, tá bom? Muito